Você já se sentiu como uma fraude? Como se todas as conquistas, tudo que você conseguiu alcançar na sua vida, na verdade não fosse por merecimento seu, fosse meramente questão de sorte, de acaso, e que um dia sua farsa seria revelada e todos iam saber o fracasso que você é. Se você já sentiu isso, você pode sofrer da síndrome do impostor. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje a gente vai falar então sobre a síndrome do impostor, um tema que foi muito pedido nas redes sociais, nos comentários aqui do YouTube, no Instagram, no Facebook. Se você tem temas, que você gostaria que eu falasse aqui no canal, mande nos comentários ou mande nas redes sociais que, claro, a gente vai avaliando e fazendo um tema de cada vez, tá? São muitas sugestões, mas na medida do possível eu sempre dou uma olhada e vou falando desses temas aqui no canal, tá? Antes de começar, eu gostaria de lembrar você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever, e se você já é inscrito, já é inscrita, de não esquecer de ligar o sininho de notificações para você ser lembrado, ser notificado quando nós colocarmos vídeos novos aqui no canal. São em média 2 vídeos por semana, além das lives, que normalmente são nos fins de semana, cada 15 dias, falando de vários temas relacionados ao funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, ao nosso bem-estar mental, como nós podemos superar as barreiras, as dificuldades psíquicas que o mundo nos impõe para conquistar as coisas importantes para nós, ok? Bom, então vamos falar um pouco dessa síndrome do impostor, né? O primeiro ponto que eu acho importante a gente comentar é que ela não é... A síndrome do impostor não é um diagnóstico oficial, ou seja, não existe, na classificação oficial dos diagnósticos psiquiátricos, das doenças da mente, não existe essa classificação. Então ela não é um diagnóstico oficial, ela é um sintoma, ou seja, ela é uma coisa que as pessoas sentem e que pode estar presente em vários quadros. Pode estar presente em quadros de ansiedade, em quadros de depressão, em quadros de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade. Pode estar presente em pessoas que não têm nenhum diagnóstico. Então ela é uma forma como as pessoas sentem. E de uma forma muito simples, a gente pode dizer que a síndrome do impostor é, na verdade, o quê? Uma ilusão de inferioridade. Ou seja, a pessoa que sente isso, a pessoa que tem, entre aspas, essa síndrome do impostor, ela tem um sentimento de que ela é menos qualificada do que os colegas, de que por mais que ela tenha conquistado coisas, que ela esteja numa posição até boa, uma posição de destaque, ela não tem qualificações, ela não tem habilidades que justifiquem o sucesso dela, que na verdade esse sucesso é uma farsa, que ela está enganando os outros e que na verdade os outros têm mais habilidades e ela pode ser descoberta, ela pode ser desmascarada a qualquer momento. As pessoas vão ver que no fundo ela é incompetente, Então a síndrome do impostor é esse sintoma que acomete muita gente hoje em dia. Foi descrito a primeira vez por uma psicóloga chamada Pauline Clance no final da década de 70, certo? E quem que está em risco? Todos nós podemos sentir isso em algum momento. E tem alguns estudos dizendo que até 70% das pessoas em algum momento da sua trajetória profissional vai ter um pouco desse sintoma. Eu mesmo já tive isso, Principalmente quando eu terminei a minha faculdade, depois da residência, a gente começa a atuar como médico, não tem mais o professor perto da gente para poder orientar. Isso dá uma insegurança muito grande. A gente acha que na verdade a gente não sabe nada, que na verdade a gente não está preparado, por mais que a gente tenha se formado, tenha feito especialização, tenha feito uma série de provas, de testes, de qualificações, estudou, só que a gente olha e fala, não, mas eu na verdade não sei isso, Eu não sou igual o meu professor, meus colegas devem saber mais do que eu. Você olha e parece que todo mundo está mais seguro do que você
e que na verdade você está no lugar errado, né? Na verdade aquilo lá não foi por mérito seu, foi na verdade algo que foi dado para você. As pessoas não sabem no fundo o quanto que você não sabe nada do que você está fazendo, né? Todos nós podemos passar por isso em algum momento, mas existem alguns grupos, né, que eles estão mais em risco de ter esse sintoma de uma forma mais intensa, né? Então, a gente sabe que jovens no início de carreira, eles estão em risco, principalmente do meio acadêmico, né? Então, pessoas que querem fazer carreira acadêmica com mestrado, doutorado, docência, existe uma competição e talvez um clima que ele injeta isso nas pessoas, né? Essa sensação de que a pessoa não sabe tanto quanto o mestre, o professor ou os outros colegas, mas também outras profissões muito competitivas, né? Então, empresários, atletas, pessoas do mercado financeiro que são muito competitivas, ou profissões onde a sua performance é avaliada, ou seja, as pessoas elas vão observar a sua performance e dar notas, julgar aquela performance de uma forma mais frequente, né? Muitos atletas têm isso, né? E também tem alguns estudos falando que algumas minorias étnicas, né? Pessoas que pertencem a minorias que têm que conquistar o espaço delas, elas também podem sentir isso de uma forma mais frequente. Mas todos nós podemos ter. Em estudantes universitários, por exemplo, alguns estudos mostram que 1 em cada 5 alunos tem os sintomas compatíveis com essa síndrome do impostor. Resumindo, todos nós podemos, mais profissões mais competitivas, com a performance que é avaliada, julgada de uma forma constante, essas pessoas estão mais em risco de sentir isso, certo? Quais são as causas? Então, assim, a ideia é que a síndrome do impostor, então, ela pode ter, né? Ela pode ser um sintoma de um quadro de ansiedade, de um quadro de depressão, de um quadro de TDAH ou de outros quadros psiquiátricos. Então pode ser que esses quadros eles estejam na causa desse tipo de sintoma. A gente sabe que na ansiedade e na depressão a diminuição do sentimento de capacidade é um fenômeno comum, né? Mas existem causas psicológicas para isso. Em geral, isso a gente coloca do ponto de vista psicológico como um erro de pensamento. A gente desqualifica o positivo. Quem já participou, né, do programa Saúde da Mente Ansiosa, também tem no programa Saúde da Mente Depressiva, sabe desses erros de pensamento que são formas que o nosso cérebro processa as coisas do mundo e que são imperfeitas, elas não são precisas, né, mas o nosso cérebro faz isso, né? E a gente acaba às vezes não olhando as partes positivas e ressaltando os aspectos negativos do mundo e da nossa própria personalidade, né? Então isso é um mecanismo mental, normalmente está junto com crenças centrais negativas de não merecimento. Tem alguns estudos mostrando que famílias que são muito críticas, cuja performance e a competitividade, as comparações, elas são muito, muito comuns, né? Então famílias que têm essa dinâmica, né, de criticar muito, de valorizar muito performance, de valorizar muito conquista acadêmica no esporte, de comparar muito irmãos ou membros da família, essas famílias elas são ambientes mais propícios a que as pessoas tenham, né, esse tipo de sintoma, né? Famílias também onde tem muita crítica, digamos, contrabalanceada com elogios, e o elogio somente quando ela tem uma performance acima da média, né? Isso pode fazendo com que a pessoa construa, né, essa crença de que ela só vai ter o merecimento de ser amada, de ser valorizada, ela só merece afeto se ela for uma pessoa extraordinária, se ela tiver essa conquista, que se ela não tiver isso o tempo todo, as pessoas vão automaticamente se afastar e não valorizar, não gostar delas, né? Então, normalmente isso tem a ver com causas psicológicas de crenças que foram construídas ao longo da infância e da adolescência, né? Então, consequências. Apesar da síndrome do impostor poder ser um sintoma de um quadro de ansiedade e depressão, se a pessoa tem isso rotineiramente, isso pode gerar quadros de ansiedade
e de depressão. Então ela pode ser tanto uma causa quanto uma consequência, né? Então, a ansiedade e depressão pode ser tanto a causa quanto a consequência desses casos. O que a gente acaba vendo, né? Que pessoas que têm isso, né, muito intensamente, elas são pessoas que se esforçam demais, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de performance, né? Isso não é ruim, pelo contrário, né? Isso ajuda elas a conquistarem muitas coisas importantes. Porém, se isso é levado a um extremo sem uma contrapartida de momentos de relaxamento, de descanso, de autocuidado, né? Momentos de conexões sociais importantes, o que acaba levando? Pode levar a momentos de exaustão. Pode levar a pessoa começar a procrastinar tarefas nas quais ela vai ser avaliada. Então aquilo lá é tão difícil para ela que ela vai deixando para depois, né? Por quê? Porque ela não quer passar por aquele julgamento, né? Então ela vai procrastinando. Às vezes a pessoa ela vai evitando sem querer, né? De uma forma não consciente. Momentos nas quais ela pode ser julgada, ela pode ser avaliada. Então, às vezes, ela vai se esquivando e se escondendo disso pelo receio de poder ser julgada e reprovada aos olhos dos outros. Então, apesar de ter um pico de esforço, né, no primeiro momento, se isso continua, vai levando à exaustão, à procrastinação, à evitação, e isso vai comprometendo, né, a longo prazo a próprio alcance profissional da pessoa, porque ela vai não conseguindo cumprir prazos, acumulando tarefas e evitando aí alguns tipos de desafios profissionais por esse receio de ser julgada, de fracassar, certo? Como que a gente pode melhorar, né, isso? Então, na verdade, é um processo que foi construído, né? Normalmente é uma crença que foi construída. Então, a gente precisa de um tempo para redefinir isso, né? Então, o que os estudos mostram é que, de repente, você conversar sobre isso, ou seja, falar sobre esse medo com alguém fora do meio profissional. Muitas vezes as pessoas que sofrem com isso, elas não têm essa abertura de falar com o professor, com o chefe, mesmo com um colega que está ali no mesmo meio, porque ela tem muito receio de ser julgada, de ser vista como fraca, como incompetente, né? De revelar esse temor, né, dela. Então, falar com pessoas que não estão nesse meio, amigos, familiares, às vezes um mentor que não seja, né, do meio que ela está, expressar essa insegurança, tentar, de repente, pegar exemplos, pegar feedback, se aquilo é normal, se não é, isso pode ajudar, né? Então isso é bacana. Outras questões, né? A gente fazer conexões sociais que não estão vinculadas ao nosso meio acadêmico, ou seja, de repente a gente colocar um curso, uma tarefa, uma atividade na qual a gente não tem que ir bem, né? Simplesmente pela diversão, é um evento que a gente não vai utilizar para nada na nossa carreira profissional. E aquilo a gente pode ter conexões sociais para aprender uma coisa diferente, né? Isso vai valorizando essa questão do afeto, da troca de afeto, e vai dando para a pessoa a mensagem de que a troca de afeto ela não necessariamente tem a ver com a performance, vai tirando esse elo de que afeto e carinho tem a ver com performance, né? Então isso é uma coisa que pode ajudar, e em casos, né, onde de repente isso está muito intenso, vale a pena a gente procurar uma ajuda profissional. Quer seja de um psicólogo, né? Então a psicoterapia é algo muito importante para isso, pode ajudar bastante aí reconstruindo, né, esse sistema aí de crenças, lidando com esse tipo de pensamento, diminuindo a evitação. E também, claro, se a pessoa ela tiver sintomas, né, relacionados à ansiedade, à depressão, se ela tiver sintomas de desatenção, isso indica que seja interessante ela procurar um psiquiatra. Ok? Bom, falei aqui então resumidamente da síndrome do impostor. Digitem aqui nos comentários, né, se vocês têm esse sentimento, se vocês já passaram por isso em algum momento da vida de vocês, ou se vocês conhecem alguém que pode de repente estar vivenciando, que contou para vocês que vivencia esse tipo de sensação.
ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conteúdo. Vou ficando por aqui, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!